Amado, se a sua Bíblia ainda está aberta em Atos 17, nós vamos ler um outro versículo desse mesmo capítulo. Agora o versículo 23. Nós começando no verso de número 21, para ficar bem explicado. 21, 22 e 23 de Atos 17, que antecede ao texto que lemos na abertura. Diz o texto: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Senhor, ilumina-nos, pedimos, precisamos e carecemos da tua ajuda, do teu auxílio. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, nosso tema é o conhecimento de Deus. E esse texto fala um pouco disso. Paulo visita um povo que está carregado de ídolos, de estátuas e adoração a deuses, que era um produto da imaginação deles, que nós hoje conhecemos através dos escritos de Homero. Então temos hoje o conhecimento do que eles acreditavam. E então as pessoas estavam atrás de novidades. E como Paulo estava em Atenas somente para se esconder, para se refugiar, porque em Tessalônica começou uma perseguição de judeus, vários judeus tentando matar-lhe. Então ele foge para Bereia, e de Bereia ele desce para Atenas. E Atenas, como era uma cidade cosmopolita e uma cidade muito grande, então a dificuldade de achar Paulo seria muito grande ali. Então o que as pessoas mandaram Paulo para lá foi para que Paulo ficasse oculto. Porém, Paulo desobedece às ordens de segurança, porque, no fundo, ele não conseguiu suportar a idolatria dos atenienses. Eles tinham uma estátua para cada divindade, em cada esquina. Então era tanto objeto de adoração que Paulo não suportou isso, a ignorância do povo. E ele vai, então, para a praça. A palavra praça aqui pode significar praça e mercado, porque a feira funcionava nas praças. Então a palavra grega vocês conhecem de uma fobia nova que as pessoas têm, que é agorafobia, né? Então agorafobia é medo de multidão, medo de sair de casa. E agora, inclusive que dá origem ao verbo fazer comércio, vender, agora na verdade significa praça ou mercado. Então Paulo vai para esse lugar e começa a conversar com as pessoas ali, anunciando Jesus e a ressurreição. E a ignorância deles era tão grande, e a facilidade que a gente tem de interpretar as coisas erradas, alguns estavam pensando que ele falava de dois deuses, um masculino e um feminino, porque ele falava de Jesus e da ressurreição. Ressurreição em grego é Anastasis. Possivelmente eles acharam que esse era o nome da deusa. E por causa disso, das coisas que Paulo falava que eram tão diferentes, levaram ele ao Areópago. Não necessariamente ao auditório que a gente vê hoje nas fotos, mas é possível que Paulo tenha sido levado só para os doutores. Areópago também era o nome que se usava para os líderes da faculdade e tudo mais, do pensamento da época, e que não necessariamente o auditório que era usado para as palestras. Paulo pode ter falado, é uma montanha que tem lá em Atenas, e que é recortada para fazer arquibancadas e dar uma boa acústica. Então Paulo pode ter ido lá para falar o alívio, ou pode ir para falar diante de uma mesa de censores, que talvez julgassem se ele devia falar em público ou não. Então, diante do Areópago, que Areópago, como eu disse, pode significar a cúpula do pensamento grego, lembrando que a filosofia grega é influente até nos dias de hoje. Então, vejam para quem Paulo estava falando. Levaram ele lá e ele diz: olha, eu passando aqui eu vi que vocês são muito religiosos. Os atenienses acharam que isso era um elogio, mas Paulo vai, na verdade, levá-los a uma confissão de ignorância. Falei: no meio de tantos deuses, encontrei um altar erigido ao Deus desconhecido. Então, é uma coisa curiosa nisso, porque
Na verdade, os atenienses adoravam tantos deuses que, na dúvida de ter esquecido algum, eles levantaram um altar ao Deus que eles não conheciam ainda. E Paulo aproveita essa confissão de ignorância, que é uma declaração pública, é um altar que está lá para demonstrar que sobre deuses eles ficavam como que tateando, tentando inventar deuses para suprir uma necessidade de falar para si mesmo que adoravam todos os deuses em Atenas. E aí Paulo diz, é esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu vos prego. E aí ele começa dizendo que é esse Deus que criou todas as coisas, etc., e vai acabar chegando em Jesus. Isso é muito interessante, porque quando nós falamos do conhecimento de Deus, uma das coisas que você pode perguntar, ou qualquer um que esteja ouvindo você falar sobre o conhecimento de Deus, a pergunta é, onde está Deus? Onde é que Deus está? Essa é a pergunta que muitos fazem, e é fácil encontrarmos textos da Bíblia que nos dizem onde Ele está. Lá para o profeta, lá do Antigo Testamento, para o profeta Isaías, ele diz, eu sou o alto, habito no alto e sublime lugar, habito também com contrito e abatido de espírito. Então Deus diz que Ele está presente tanto no alto dos céus, Ele é o soberano sobre tudo, mas Ele também atende aos aflitos. Esse é o Deus do judaísmo, é o Deus do cristianismo. Um Deus que está atento das nossas carências para nos ajudar. E é exatamente isso que Paulo vai fazer em Atenas. Ele desce para Atenas pelo interesse de Timóteo, de Silas, era para ele ficar calado e escondido em Atenas. Pelo interesse, talvez, dos judeus, tentando intimidá-lo, que ele ficasse calado. Mas Paulo, na realidade, não estava ali para atender os interesses desses homens, ou de quem o amava. Paulo estava ali para atender os interesses de Deus, e ele diz, eu não posso me calar diante da idolatria. E assim ele se expõe. Indo ao Areópago, ele poderia logo ouvir os judeus de Atenas ficarem sabendo, esse que perturbou Bereia e Tessalônica, está agora aqui em Atenas, podem vir buscá-lo. Então, e por isso significava um risco. Mas Paulo não estava aqui para preservar a sua própria vida. Ele diz lá no capítulo 24, diz uma coisa muito linda, ele diz, em nada considero a minha vida como preciosa, exceto para cumprir a diaconia que Deus me deu, o serviço que Deus me deu para prestar. É só para isso que a minha vida tem algum valor. Era isso que Paulo entendia. Então ele não estava aqui para preservar a vida ou para viver 80, 90, 100 anos. Ele estava aqui na realidade, para pregar Cristo crucificado, como ele diz aos Coríntios. E assim fazer com que o homem conhecesse o poder de Deus e conhecesse a sabedoria de Deus em Jesus. Que eu dou graças a Deus que eu, e possivelmente você que está ouvindo, eu não sei se todos estão ouvindo, já conhecem a Deus, mas isso se tornou possível pela ação do próprio Deus. Então, aqui em Atenas, então já disse para os irmãos que Deus atende aos aflitos, e Ele também é soberano sobre todos os anjos, os astros, as estrelas do céu, tudo estão debaixo do seu comando, conforme ele diz para o profeta. Aqui, aos atenienses, Paulo usa o poeta, ele tem aqui poetas, ele faz uma citação dos epicureus e dos estoicos. Então, numa das frases ele diz, se bem que ele não está longe de vocês, vocês estão apalpando, tentando encontrar o Deus desconhecido, porque Ele é o único Deus que existe, Ele que criou toda a terra, é aí que Ele vai chegar. E Ele enviou seu Filho. Ele não está longe de vós. Mas não é apalpando que a gente encontra Ele. Não é criando estátuas e tocando nessas estátuas que temos a certeza da presença desse Deus. Esse Deus não está longe de vós, porque somos geração dele. Então aí Paulo combate a idolatria dizendo, se somos geração de Deus, não precisamos pensar que Deus então possa ser copiado pelas mãos de algum artista que possa fazer uma estátua de Deus para conhecê-lo. E nem assim conhecemos Jesus. Paulo diz logo embaixo, ele determinou um varão, através do qual ele julgará o mundo. E ele não está levando em conta os tempos da ignorância. O que você tem que fazer hoje é se arrepender. Isso aqui nos mostra alguma coisa interessante. Porque, em primeiro lugar, Paulo está dizendo que o homem é culpado.
de não conhecer a Deus. Esse é o pensamento de João Calvino também, que diz que há uma semente do conhecimento de Deus no coração de cada homem. Nós somos imagem dele. Era para as pessoas terem olhado para Jesus e reconhecido ele como Filho de Deus, como nosso Criador. E não foi assim. Tentaram tratar Jesus como estranho, chamaram até ele de farsante, de impostor. Os termos que estão lá, traduzindo a palavra planos. Jesus foi chamado de planos, como se ele fosse um impostor, um malandro. E vai acabar numa cruz. A verdade sobre Jesus é que nós não o reconhecemos quando ele andou entre nós, o nosso próprio Criador. É o que as Escrituras nos mostram. E daí mataram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É disso que Paulo fala no final do seu sermão. Então, o conhecimento de Deus, onde Deus está? Já descobrimos que Deus está perto, está ao alcance da mão, mas não é apalpando que nós vamos achar. Não é na busca do nosso próprio raciocínio que conseguiremos encontrá-lo. Ele está perto, mas está fora do alcance da maior parte das pessoas. Daqui a pouco vamos saber por quê. Me lembro uma frase de uma banda de rock que fala a respeito de um problema e diz assim: está debaixo da minha pele, mas fora do alcance das minhas mãos. Talvez se referindo a uma gravidez, em que a criança está debaixo da pele da mãe, está dentro dela, mas as mãos não podem tocá-lo. Isso é bastante curioso, porque é basicamente isso que os pensadores reformados têm, que todo homem tem provas suficientes da existência de Deus e das suas qualidades a ponto de louvá-lo. Nós precisamos louvá-lo. Um pensamento, inclusive, interessante que podemos levantar é o fato de que as crianças de peito dirigem a Deus o perfeito louvor. O que isso quer dizer? Parece que nós nascemos com essa habilidade de conhecer a Deus. E aí nós vamos sufocando nas crianças essa habilidade. E aí Jesus diz assim: se a sua fé não for igual a uma dessas crianças, você não entra no reino dos céus. Nos dá a entender que nós teríamos isso dentro da nossa natureza. Porém, conhecer a Deus é algo que nós sufocamos em nós mesmos, porque precisamos. É isso que está lá no Salmo 14, para nos chamar a atenção. Então, na verdade, o que de Deus se pode-se conhecer, diz Paulo aos Romanos, através das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, depois do verso 18. Por isso Deus está irado, porque o homem sufoca a verdade. Ele vai inventando teorias e criando cenários. Então disse: bom, se Deus não existe, de onde o mundo veio? O mundo veio de uma explosão. Pois é, mas quem que explodiu? Não interessa. Não interessa? E então ninguém nos explica a nossa origem. Essa explicação explica coisa nenhuma. Porque para explodir é preciso que houvesse matéria. Alguns dizem até que havia ausência de matéria. Como é que a ausência de matéria explode? E que todo o universo era do tamanho de uma bola de basquete. Porque não havia separação entre os átomos. Quando houve a explosão, então tudo foi um acidente. Tudo por acaso. Essa explicação que a gente inventa me lembra daquele bandido que foi pego, assassino, e era um matador. E quando pegaram, ficou famosa essa frase dele, porque os delegados perguntaram: por que você matou tantas pessoas? E a resposta dele foi: eu não matei ninguém, doutor. Eu sou inocente. Eu só puxava o gatilho, quem matava era Deus. Essa era a desculpa que ele dava. A gente vai ter uma desculpa qualquer para chegar diante de Deus e explicar. É assim que você acha que você vai se explicar diante de Deus? Estou me referindo especialmente àqueles que recusam e que endurecem o coração para o conhecimento de Deus. Eu quero ler com você um versículo. Vou pedir que você abra em Romanos, agora no capítulo 2. Eu mencionei o capítulo 1, que é extraordinário, mas o capítulo 2, o verso 15 e 16, me diz como o homem será julgado por não ter louvado a Deus. É a obrigação de todo homem louvar a Deus, mas o homem se restringe. Não é simplesmente porque não tem conhecimento suficiente, como diria o filósofo Bertrand Russell, assim que ele se definia. Ele dizia: se Deus um dia existir e aparecer, falou: senhor, me desculpa, mas o senhor não deixou prova suficiente para eu acreditar. Bom, vamos ver como é que vai ser o julgamento tanto de Russell como de todas as pessoas que vivem na terra. Então veja o verso 15 e 16 do capítulo 2 de Romanos, quando é dito assim, no verso 14, Paulo falou do julgamento dos ímpios,
E agora falando dos julgamentos que os judeus vão ter, porque eles têm as Escrituras. E como é que Deus julgará os ímpios? Olha só o verso 14, 15 e 16. Ele diz: quando, pois, os gentios que não têm lei, então eles não tinham lei, mas como saber o que estava certo e errado? Né? Procedem por natureza de conformidade com a lei, ele dizia, há leis morais em cada civilização. A demonstração da nossa corrupção em cada lei, a lei dos gregos, a lei dos povos contemporâneos de Abraão, todos demonstram algum preceito moral. Para eu te dar uma ideia disso, sabe como que o adultério era punido? Porque o adultério era punido entre os índios. Se os índios são um modelo para nós de preservação da natureza, de uma civilização simples, olha o que essa civilização simples fazia. Se algum homem ou alguma mulher fosse pego adulterando, os índios a paulada matavam. Essa é a lei entre os índios, é pena de morte para adultério. Algo semelhante ao que havia no livro de Êxodo, quando Deus dá a lei e diz, não adulterarás, e a punição para isso era o apedrejamento. Então observe que as civilizações não estão tão distantes assim. Como disse Paulo, Deus está perto. E há uma natureza dentro de nós que nos mostra que somos criaturas de Deus. Então, aqui Paulo está dizendo isso, que os gentios, por natureza, não tendo lei, seguem leis que apresentam a moral de Deus, o princípio de Deus no coração e as suas próprias consciências. Olha o verso 15 e 16. Estes, ou seja, ele que diz aqui, não tendo leis, ele serve de leis para si mesmo. Estes gentios, os não-judeus, mostram a norma da lei, o princípio da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes. Então, todos nós nascemos com um princípio moral que produz as leis. E aqui ele diz, testemunhando-lhes também mutuamente, a consciência, desculpem, e seus pensamentos mutuamente. Então, os pensamentos humanos, todos que nós já tivemos, e a nossa consciência, vão manifestando, acusando ou defendendo-se. Verso 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo, Jesus é o nosso juiz, então Deus julgará o mundo através de Jesus, ele vai ser o que vai sentar no trono branco e vai julgar todas as pessoas. Então diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então Paulo está dizendo, o judeu não tem desculpa porque tinha a lei na mão, por que não obedeceu? E o pagão que não tinha essa lei perfeita, tinha uma lei imperfeita, essa lei expressava exatamente o que tinha nas suas consciências, uma noção de erro, que infelizmente tentaram apagar da mente do brasileiro, fazendo uma coisa que o brasileiro queria ouvir. Pode fazer tudo. Esse negócio não tem regulamento. Pode fazer o que você quiser, ser quem você quiser. Esse foi o pensamento. Mas na realidade temos que ser e fazer o que Deus quer. O objetivo do homem é servir a Deus. Portanto, o julgamento será assim. Ninguém terá desculpa. Os nossos próprios pensamentos. Eu me lembro de um colega de infância que ia muito na missa e ouviu na catequese o padre dizer para ele que ele, no dia do juízo final, Deus ia mostrar um filme de tudo que nós fizemos para os nossos pais. E esse meu amigo ficou sem dormir por alguns dias, preocupado com isso, veio falar comigo. Estou preocupado, eu não era evangélico ainda, para lhe dar uma noção. Eu falei assim, estou imaginando meus pais sentando e vendo as coisas erradas que eu fiz, né? Vou morrer de vergonha. Mas isso foi uma ilustração da catequese que lhe foi feita. O que eu estou querendo mostrar aos irmãos, que realmente os nossos pensamentos podem nos conduzir a pensar que Deus não existe, porque não o vemos. Ah, não sei onde ele está. Ninguém sabe nada. Até inventaram um nome novo para o ateu. Eu não sei se você tem visto ultimamente isso. Houve uma quebra na forma de ateísmo mundial. Antes, ateísmo era dizer que Deus não existe. E isso gerou muita impopularidade nas pessoas. Políticos que se diziam ateu não conseguiam votos populares. Então, para ceder a isso, surgiu um pensador que mudou a forma, criou o ateísmo cultural. O que seria isso? Eles mudam o nome, então mudaram o nome de ateu para agnóstico, que é uma outra coisa que não significava isso nessa época, daqui a pouco eu explico.
Mas aí usaram o nome de agnóstico, porque nós não podemos ter certeza de nada. É isso que inicialmente significava agnóstico. Agnóstico, na linguagem das pessoas hoje, é alguém que não tem certeza se Deus existe e por isso não adora a Deus. Esse tipo de pensamento é também errado. E estão usando um termo errado para te enganar. Porque agnóstico no passado era uma pessoa que dizia: eu não tenho certeza da existência desse óculos, dessa caneta, eu não tenho certeza da existência de nada. Era isso que era o agnóstico na filosofia. Aí trouxeram para a política, agnóstico substitui o nome ateu, porque é mais bonito. Então eles fizeram uma troca de nome e começaram a pregar o ateísmo como religião. Sabe o termo que esse pensador usa? Eu não vou promovê-lo aqui citando o nome dele, mas esse pensador diz o tempo todo: fizemos mais um convertido. Como a religião converte pessoas a Deus, o agnosticismo moderno, o ateísmo disfarçado de agnosticismo, converte pessoas à descrença. Então eles estão trabalhando como uma religião, não se engane. Eles estão entrando sorrateiramente para dominar sua mente e fazer com que você comece a trabalhar, e você vai ser condenado por Deus. Porque os nossos pensamentos dizem que Deus existe. Nós sabemos disso tudo, a própria natureza, tudo à nossa volta, tudo que foi criado, não veio por acaso. Deus realmente existe e se revela na Bíblia. Então, se Deus é assim, por que nós não o conhecemos? Deus não está longe, mas por que nós não o conhecemos? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, algumas cartas depois da de Romanos, que você está aberto aí, e abrisse em Efésios, no capítulo 2, mostrando que o homem sufoca essa semente da fé em Deus. Todo homem, desde pequeno, ele é forçado, ele é movido a uma sociedade que vive para viver, não vive para adorar, vive para aproveitar a vida. Veja se a educação que nós damos para as pessoas não é isso, não é assim. É interessante que o hebreu, os seus filhos se casavam com 13, 14 anos de idade, tanto homem quanto mulher. Mas para aproveitar a vida, o Ocidente faz o seguinte: o cristão ocidental casam com 18 anos, quer dizer, eles passam a puberdade numa carência enorme sexual, e aí vão somente desembocar isso pela lei depois dos 18. Mas na prática, muitos se casam com 30 anos de idade, por aí. Por que razão? Para poder aproveitar a vida. E alguns se casam e dizem para si mesmos, desobedecendo a orientação da palavra que nos diz: crescei e multiplicai. E o Salmo 128 que diz que feliz é o homem que enche de filhos a sua casa. O que nós ensinamos na nossa sociedade? Que quanto mais tempo você ficar sem filho, mais você aproveita a sua vida. E nós sabemos que uma mulher que se demora muito para ter filho, vai ter uma gravidez de risco. Então as pessoas são egoístas, elas só querem se divertir. Eles pensam que vida é para isso, que o mundo é um balneário e a gente está aqui para se divertir. O cristão entende que o mundo pertence a Deus, que ele não vai durar para sempre, que essa sociedade é corrompida e que não tem nada para nos ensinar. Então eles vão para a Bíblia, eles se casam cedo, eles têm filhos, eles se multiplicam. Por quê? E eu já vou te dizer também de uma implicação muito séria dessa ideia de casamento e ter filhos. É assim que o francês, o americano em média pensa, em não ter filho nenhum, zero, ou ter um filho ou 2 filhos. Aí os muçulmanos entraram em Paris, eles povoaram Paris. E aí o que eles fizeram? Eles têm 15 filhos em cada família, obedecendo a ordem de crescer e multiplicar. Sabe o que vai acontecer? A próxima eleição, fique atento, o próximo prefeito da França será um muçulmano. Paris está tomada pelos povos africanos e indianos. Não pense que o parisiense tem controle sobre Paris, que ele não tem mais. Quando você viu aqueles atentados, você viu a morte dos franceses, que secularistas achavam que podiam zombar de Deus, já que Deus não existe, foram exterminados. O pessoal do jornal teve um ataque lá e foi exterminado por quem? Pelos muçulmanos. Então aguarde que você vai descobrir logo o rumo em que as coisas vão tomar. Por quê? Pela nossa ideia de não nos multiplicarmos, e a multiplicação é a única forma que temos de manter a raça humana viva. O homem morre
aí por volta dos seus 120 anos. Então ele tem que se reproduzir para manter a raça humana. Eu tive 3 filhos, eu e minha esposa somos 2, e com 3 filhos eu não fiz uma reposição de peça, porque quando eu e minha esposa partimos, meus 3 filhos já são a mais do que 2, e dos 3 já tenho netos que vão prosseguir. A raça humana é preservada assim. O inimigo da raça humana tem estimulado o homossexualismo também como uma forma de extinguir o ser humano. Porque quando o homem perde interesse pela mulher, ele vai ter uma relação com alguém que não pode produzir filho. Quando uma mulher perde todo o interesse pelo homem, porque tem as suas necessidades supridas numa outra mulher, ali você tem o antissexo. Ali é o contrário do que devia ser, porque não vai reproduzir nada. Essas são as próximas famílias. Aquelas criancinhas que estão lá na casa daquele famoso cantor Elton John, não são filhos dos dois homens. Aquilo é forçado. É uma sociedade de famílias artificiais que não sobrevivem. Então, com esse pensamento, nós vemos por que não conhecemos a Deus. Romanos capítulo 2, eu peço que você ouça, que fala aqui que é por culpa dos nossos próprios pensamentos. Diz aqui, Romanos capítulo 2 vai falar de Deus intervindo para tanto gerar vida em nós como gerar consciência. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o início do capítulo 2, quem quiser acompanhar. Agora eu estou no verso 2. Nesses pecados nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, tanto judeus quanto gregos, outrora andamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora, olha a parte do discurso de Paulo em Atenas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Bom, essas palavras, algumas delas já bastante conhecidas dos irmãos, é dito dentro de um contexto em que Paulo quer que não haja desavença entre os efésios, que haja unidade. Você vai ver isso principalmente no capítulo 4. Então aqui ele está introduzindo, dizendo o seguinte: nenhum de vocês foi salvo por méritos, isso não veio de vocês. Então se você hoje é um cristão, você não pode esnobar o outro, ou tratar o outro com algum tipo de desprezo, porque na realidade, pela graça que fomos salvos, nenhum de nós merecia, e Deus interviu na nossa história e enviou Jesus, e nos ressuscitou junto com Cristo, e agora você e eu estamos assentados no nosso representante Jesus no céu. Tá? Nos lugares celestiais. Então, pela graça você é salvo. Isso não veio de você. Então, capítulo 1 ele fala que fomos predestinados para ser adotados como filhos antes da fundação do mundo. Então, não tem mérito nem escolha de homem nenhum. Jesus disse para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu é que escolhi vocês. Então, o capítulo 1 já tira qualquer orgulho que faça eu pensar que eu sou melhor do que os outros, o que vai criar desavença. O capítulo 2 diz a mesma coisa, que nenhum homem é superior a outro homem, porque se um homem está salvo, não é porque ele mereceu, foi um presente de Deus. É o que está no capítulo 2. E no final do capítulo 2 ele diz que Jesus derrubou as barreiras. Então a conciliação entre os homens pode acontecer porque o homem está conciliado com Deus. Então, por que ninguém o conhece? Porque os nossos pensamentos nos fazem pensar: se Deus não existe, eu estou aqui só para aproveitar. Não vejo Deus. Se eu vejo um carro, eu desvio dele. Se eu vejo uma faixa de pedestre, eu posso usá-la. Se eu vejo a cor do sinal, eu obedeço. Mas como eu não vejo Deus, tanto faz, errado. Todos nós seremos julgados. Até os que morreram no mar, diz Apocalipse, serão devolvidos. Deus vai ressuscitar aquele mesmo corpo, juntar com a sua alma, e todos comparecerão no juízo.
Só não serão julgados os que estão em Cristo Jesus, os que foram adotados como filhos de Deus pela graça. Mas não porque Deus os ama e simplesmente não vai puni-los. É porque Jesus já foi punido no seu lugar. E você que está salvo. Ou daquela pessoa que Deus predestinou para filho. Então saiba bem disso. Não há méritos, não há como eu evoluir no conhecimento de Deus sozinho. É somente crendo nessa intervenção que eu dou o primeiro passo para poder chegar. Como Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, você nunca vai ver o reino de Deus. Trabalha pelo reino, esforça-se pelo reino, mas se você não nascer de novo, se Deus não te regenerar, não criar em você uma nova criatura, você jamais crerá. E por isso não terá o reino dos céus. Então seremos julgados pelos nossos pensamentos, segundo Romanos nos dizem, e segundo Efésios, é por isso que nós não o conhecemos, porque nos dedicamos à meta de endeusar a nós mesmos. Querendo ou não você aceitar isso, isso é o que rege a maior parte das pessoas. Servir a si mesmas e serem livres do que nem eles sabem. Então veja só, minha terceira pergunta é a seguinte: como que nós seremos julgados? Eu já respondi em Romanos, então não vou voltar aqui, é só dizer que como trazemos a imagem de Deus em nós, isso é suficiente, que os nossos pensamentos todos que tivemos virão à tona. Porque nós não pecamos, é possível que alguém esteja, eu não sou tão ruim assim, errado. Nós temos que dizer que somos ruins, sabe por quê? Observe bem, nós erramos por palavra, pensamentos em obra e obras. Olha só, aquilo que nós fazemos com as mãos, para onde vamos e tal, é muitas vezes pecado. Aquilo que nós falamos, é muito difícil que não pequemos um dia sequer com as palavras. Falamos o que não devemos, o que Deus não quer. E pensamos o que Deus não quer. Então, até por pensamentos. Então, você imagina quantos pecados nós acumulamos, quantos pensamentos temos por dia e quantos deles são reprováveis, porque brotam de um coração pecador. Então, não é que Deus não seja possível de ser conhecido. Nós tornamos esse caminho impossível. E aí o que acontece? É como se nós estivéssemos no mundo dos pensamentos, batendo os braços para não afogarmos. Estamos mortos dos nossos delitos e pecados, e isso tudo nos domina. Nós somos impotentes diante de tudo isso. O que eu preciso? Então, quero te contar uma história que eu ouvi de um pregador aqui da capital de São Paulo, quando eu ainda era adolescente lá em Goiânia, ele esteve lá, e ele conta uma história de um missionário que ficou desesperado quando viu que um rapaz estava se afogando numa área pesqueira da China. Olha que coisa interessante. Então ele era missionário na China, ele gritou para um pescador que estava mais próximo da pessoa que se afogava e disse para o pescador: joga a rede para ele. E o pescador continuou limpando sua rede e não jogou. E ele gritou: joga a sua rede, senão ele vai morrer. Aí o chinês respondeu para ele: quanto você me paga para eu jogar a rede? Diz que ele enfiou a mão no bolso, para saber quanto que ele tinha de dinheiro. O homem desapareceu nas águas. Foi uma vida que se perdeu. Isso aí nos demonstra com muita nitidez o que a raça humana é. Somos insensíveis. Se a morte é de alguém que está próximo de nós, alguém que amamos, essa morte é lamentada. Mas se a morte é de um desconhecido, ela não altera nada, o nosso batimento cardíaco nem muda. E você ainda quer me dizer que é uma boa pessoa? Não é. Se nós não nos arrependermos, como Paulo disse aos atenienses, arrependei-vos, Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Mas agora que vocês sabem quem é esse Deus, arrependam-se e creiam nele e vivam por ele. Tá certo? E nesse período que nós estamos nessa dependência da internet, é muito importante que você tenha isso. Eu tenho encontrado pessoas que têm dito que estão sendo supridas pelos cultos que fazem através dos cultos online, têm preenchido suas vidas. Eu percebi, inclusive, que há uma carência deles, não só de Deus, mas também de igreja. E aí, eles se apegam ao que podem ter.
Então, que bom que esses cultos que temos pregados têm servido para que algumas pessoas supram sua necessidade de igreja. Porém, é importante você entender, não é porque eu sinto que a minha carência está suprida que ela realmente está. Quem vai me dizer é a Bíblia, são as Escrituras Sagradas. Não é o Deus que eu produzo com a minha mente através de alguns versículos separados, ou que algum pastor separa, porque eu tenho um culto, eu pertenço a uma crença, sem igreja, seja lá o que for, mas eu tenho essa concepção de Deus, que ela seja verdadeira. Você tem que ler a Bíblia e conferir se o que te ensinaram sobre Deus, o que você está ensinando para si mesmo é verdadeiro. Porque isso é que produz os erros. Muito mais do que a descrença em Deus, a crença num Deus falso, num Deus produzido por nós. É por isso que eu te desafio a que você continue firme na fé, mas numa fé baseada nas Escrituras, não em templos. Uma fé baseada nas Escrituras, não nos costumes. Uma fé baseada na revelação que Deus faz de si mesmo. Que você o busque, porque Ele diz que você vai encontrá-lo se buscar de todo o coração. Está em Jeremias 29 essa promessa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não é difícil encontrar a Deus, mas nunca pelos caminhos nossos, aí é impossível. Tem que ser os caminhos que Ele estabeleceu. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Que Deus te abençoe e que você busque e encontre Deus, antes que venha o dia do julgamento, em que compareceremos para responder por nossos atos, para aquele que nunca vimos, mas que é a pessoa mais importante da nossa história. Que Deus nos abençoe.